Olá, a nossa aula nesse momento, próximos vídeos, serão sobre queda livre e lançamento vertical. Esse vídeo é exclusivamente sobre queda livre. Então, vocês estão vendo esse vídeo sobre alguns paraquedistas se lançando, fazendo seu movimento aí vertical. Então, a queda livre é um movimento uniformemente variado, só que ele não acontece na horizontal, como a gente percebe um carro se movimentando, acelerando, freando. Ele acontece quando um objeto é lançado sob a ação da gravidade. Então, a gravidade é uma aceleração. A força da gravidade faz com que exista a aceleração da gravidade. Então, a aceleração da gravidade ela é direcionada para baixo, ela puxa os objetos para baixo. Então, esses paraquedistas eles estão sob a ação da aceleração da gravidade. Só que esse movimento é queda livre. O que precisa para que um movimento seja caracterizado como queda livre? Queda livre tem que ser livre, o nome já diz, livre de atrito. No caso dos paraquedistas, esse movimento não é livre de atrito, porque perceba que eles estão sendo influenciados pela resistência do ar. O que seria a resistência do ar? Seria uma camada de ar que nós estamos imersos. Essa camada de ar envolve a superfície da Terra, nós chamamos de atmosfera, e essas pessoas elas estão sentindo uma força, como se fosse uma força para cima, que seria a força de resistência do ar. É como se vocês estivessem em uma moto muito veloz, sem capacete, não façam isso, e você sentisse o vento empurrando o seu rosto, a sua pele. Então, é basicamente essa sensação que os paraquedistas sentem quando eles se lançam em um movimento vertical. Então, na realidade, o movimento dos paraquedistas não é um movimento de queda livre. Mas em alguns problemas nós podemos desconsiderar a resistência do ar. A questão vai dizer, desconsidere o atrito com o ar. A resistência do ar é uma forma de atrito. Então, ela se opõe ao movimento que está sendo executado. Então, se o movimento está sendo executado para um lado, a força de atrito está sendo executada para o lado oposto, como se fosse uma tentativa de frear o movimento do objeto. Então, nesse caso, quando o problema falar desconsidere o atrito ou desconsidere a resistência do ar, você considera o movimento como sendo de queda livre. Então, aqui nós temos um movimento de queda livre. Digamos que você está em um penhasco, você tem uma pedra muito grande, muito pesada, e uma pedra bem pequena, uma pedra bem leve. Você está a uma certa altura, você está mais alto do que o solo, então você está a uma certa altura. Digamos que você comece a soltar essas pedras ao mesmo tempo. Então, a pedra, você tem a ideia de que a pedra mais pesada vai cair primeiro. E essa é a ideia de Aristóteles, um filósofo grego antigo, da Grécia Antiga, que tinha a ideia de que objetos mais pesados, com maiores massas, caíam primeiro. No entanto, veio um tempo depois, Galileu Galilei, um famoso físico, astrônomo, pai do método científico, ele disse que não, que os objetos, não importando sua massa, caem ao mesmo tempo. E eles caem ao mesmo tempo com uma aceleração, g, a aceleração da gravidade, de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, na superfície da Terra. Então, se nós soltarmos essas pedras, não importam suas massas, elas vão cair ao mesmo tempo. Então, como esses corpos caem?
eles caem com a mesma aceleração, g, aceleração da gravidade, eles vão cair com a mesma velocidade, é a mesma velocidade entre as pedras, tá? Não é a mesma velocidade ao longo do movimento. Então, para demonstrar isso, Galileu Galilei subiu a uma torre de Pisa, uma torre inclinada, e soltou as duas pedras, digamos assim. E as pessoas que estavam lá embaixo, elas observaram que realmente Galileu Galilei tinha razão. As pedras caem ao mesmo tempo, não importando a quantidade de massa, se são mais pesadas ou se são mais leves. Então, Galileu disse que quando esses objetos são jogados livres da resistência do ar, do atrito com o ar, elas caem ao mesmo tempo. Então, no dia a dia, nós não conseguimos observar isso, porque tem a resistência do ar. Mas digamos que num vácuo, se nós jogássemos uma pedra e uma pena, elas duas cairiam ao mesmo tempo, porque ambas estão sob a ação da mesma aceleração, que é a aceleração da gravidade. Um experimento foi conduzido, então, pela BBC, onde eles soltam à mesma altura e ao mesmo tempo uma bola de gude e uma pena. E eles soltam justamente em um tubo onde tem vácuo, ou seja, não tem ar, não tem resistência do ar. Então, no final do movimento, quando eles atingem o solo justamente no mesmo tempo. Então, a ideia de Galileu Galilei de que os objetos caem ao mesmo tempo é comprovada cientificamente. Então, vamos às equações da queda livre. Nos vídeos anteriores, nós vimos que no movimento uniformemente variado, nós temos a função horária do espaço, a função horária da velocidade e a equação de Torricelli. Então, no movimento vertical, você precisa estabelecer um referencial. Eu indico que você estabeleça um referencial para baixo. Quando o movimento estiver se deslocando para baixo, ele será um movimento positivo, porque a aceleração será positiva dessa forma. Se você quiser fazer o contrário, não tem problema, só presta atenção nos sinais, porque eles podem confundir você. Então, estabelecendo esse referencial, você vai ter como achar as variáveis. Você pode achar o espaço, a velocidade, o tempo e de acordo com as equações do movimento uniformemente variado. Então, se você sabe as equações do movimento uniformemente variado, como a queda livre é um movimento também uniformemente variado, você vai estabelecer essa conexão. Então, na função horária do espaço, nós temos a velocidade inicial é zero, você joga do ponto zero. Já na função horária da velocidade, a velocidade inicial que você joga também é igual a zero. Então, você vai riscar esse V0 igual a zero, né? E na equação de Torricelli aparece também o V0. Então, também será zero. Então, vamos ver como fica a equação para a queda livre. Nós vamos mudar apenas algumas letrinhas, algumas interpretações. O espaço vai deixar de ser só espaço e para ser altura. E a gravidade, a aceleração agora vai ser a aceleração da gravidade. Então, onde era a aceleração, onde era o Azinho, agora é o Gzinho, é o G da aceleração da gravidade. Bem aqui na função horária do espaço, onde tem essa seta em vermelho, nós tínhamos posição final é igual a posição inicial mais o restante da equação. Então, posição inicial menos igual a posição final igual a posição inicial e o restante da equação, você pode estar deslocando essa posição inicial, esse S0, para o outro lado da equação negativo. Então, o S final menos o S inicial é justamente a variação do espaço. E a variação do espaço na queda livre é justamente a altura que você estava menos a altura que o objeto chegou. Essa vai ser a formazinha o iniciozinho da equação da queda livre da função horária do espaço.
Então, ficava assim, S menos S0. E S menos S0 é justamente a altura, nós chamamos de H. Então, nós tínhamos o objeto a uma altura, ele foi jogado, ele saiu de um espaço e foi para o outro, e nós chamamos esse espaço de H, de altura. Então, como fica a equação? A equação fica H, é a altura, é igual a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. E a função horária da velocidade, como é que fica? Fica a velocidade é igual a gravidade vezes o tempo, e a equação de Torricelli fica velocidade ao quadrado é igual a 2 vezes a gravidade vezes a altura do objeto, que é justamente aquele ΔSzinho que a gente viu lá no início. Esse v ao quadrado pode passar ao quadrado para o outro lado em forma de raiz, e nós vamos ter as equações principais do movimento de queda livre.